paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Estou passando aqui no canal para fazermos uma pequena reflexão. Qual é o termo certo desta palavra? Imagem e semelhança ou imagem conforme a sua semelhança? Vamos tratar deste assunto aqui para entendermos algum aspecto. Muitos fazem confusão quando se fala da imagem e semelhança de Deus, que somos a imagem e semelhança de Deus. Muitos fazem uma verdadeira confusão. Por quê, irmão? Primeiramente, Deus é Espírito. Em Deus não há nada humano. Agora, o que não é imagem e semelhança de Deus? O que não é imagem e semelhança de Deus é que carnalmente nós não nos parecemos com Deus. Outra coisa, ser imagem conforme a semelhança não significa que o nosso aspecto humano Deus tem em sua natureza. Agora, o que significa verdadeiramente ser imagem conforme a sua semelhança? Em João, capítulo 4, lá diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, Ele não tem forma humana. Embora nós encontramos na Bíblia os escritores bíblicos apresentando Deus com um aspecto humano, com mão, com pé, com olho, com cabeça. Então isso são figuras de linguagem que o escritor bíblico usa, né? Porque a Bíblia, ela foi escrita numa linguagem humana. Como nós vamos entender Deus se não for transmitido para nós em aspecto humano? Esses aspectos humanos são aspectos que os tradutores, que os escritores colocaram em Deus. Para nós que somos humanos, nós entendermos, mas na linguagem de Deus, na linguagem de Deus, se fosse expressado para nós, nós não íamos entender. Mas o nosso assunto aqui hoje, a nossa abordagem aqui hoje é o seguinte: o que significa ser a imagem conforme a sua semelhança. Nós encontramos aqui imagem e semelhança é a mesma coisa, apenas são sinônimos para descrever a parte da semelhança de Deus. Então, irmãos, quando as Escrituras Sagradas falam que nós somos a imagem de Deus conforme a sua semelhança, nós temos que entender que isso não é um aspecto
de característica humana que nós possuímos de Deus, porque em Deus não há nada humano. Então, a primeira característica que nós somos a imagem conforme a sua semelhança é no sentido emocional, né? No sentido emocional. Nós temos alegria e também temos tristeza. Nós vemos na Bíblia também Deus apresentado como um ser emocional, um ser que tem alegria e que também entristece quando o homem peca perante ele, como nós vemos em Gênesis, no capítulo 6, do verso 5, lá nós vemos Deus, escrito lá que Deus se arrependeu de ter feito o homem, quer dizer, mostrando ali a tristeza, Deus se entristecendo com o pecado do homem. Então, Deus sente tristeza e sente alegria quando andamos conforme a vontade de Deus. Deus se alegra. Quando andamos contra a vontade de Deus, Deus se entristece. Então, isso é aspecto da imagem e semelhança de Deus. Outro aspecto também da característica que somos a imagem conforme a sua semelhança. Porque o homem, ele tem o poder criativo. O homem é criativo. Porque não que o homem seja criador. Criador é Deus. Ele criou o mundo lá em 6 dias e no 7º dia descansou. Então cessou a obra da criação. O que o homem cria a partir daí é dentro do aspecto daquilo que foi criado. Então o homem é criativo, o homem, Deus deu para ele uma inteligência de fazer um carro, colocar nele motor, colocar neles rodas, porta, a janela ali do carro. Então tudo é um poder que Deus deu para o homem de criatividade. E é só o homem que Deus deu esse poder de criatividade, porque são características da imagem e semelhança de Deus. Outra coisa também que é característica da imagem e semelhança, o relacionamento que vem do atributo que Deus tem, o atributo do amor. Então esse atributo, Deus compartilhou ele unicamente aqui na terra com o ser humano. Por que que nós amamos uns outros? Por causa desse atributo do amor que Deus compartilhou ele com o homem. Nós amamos porque o que significa isso? São características da imagem conforme a sua semelhança. Por isso que o Senhor falou assim: não é bom para que o homem viva só. Faliei uma disjuntora para que esteja como diante dele. Por quê? Por que Deus criou o casamento? Por causa do relacionamento. Para o homem não ficar isolado. Entendeu? Para o homem ter alguém para compartilhar, para se relacionar, para amar. Então, irmão, isso são características, entendeu? É característica
da imagem e semelhança que recebemos de Deus. Embora, irmãos, esta imagem, essas características que temos dentro de nós, embora elas não sejam completamente puras, né? Elas serão puras, plenamente puras, na glorificação, onde receberemos um corpo incorruptível. Então, Deus compartilhou de nós a sua imagem conforme a sua semelhança. É o aspecto de amar, o aspecto de você se relacionar com as pessoas, se relacionar com a criação, com os animais, entendeu? Então, isso são aspectos da imagem e semelhança que nós recebemos de Deus. Por isso, a expressão certa é que nós fomos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. Então, diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, né? Que nós seremos feitos conforme, né, a imagem do Filho de Deus, seremos semelhantes a Ele na glorificação, quando receberemos um corpo glorificado e imortal. Então, esse aspecto que eu trago aqui para nossos queridos irmãos, para entender esta parte, porque muitos fazem uma confusão quando fala que nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus. Muitos querendo entender que é a nossa imagem terrena que se parece com Deus. Não tem nada com isso, irmão. E são as características dos atributos de Deus, atributos comunicáveis. Entendam bem, existem dois tipos de atributo: atributo comunicável e atributo incomunicável. Os atributos incomunicáveis são onisciência, onipotência, onipresença, sabe? Então esses são atributos incomunicáveis que Deus não comunica com o homem. Agora, os atributos comunicáveis são amor, justiça, verdade, fé, bondade. São atributos que Deus comunica ele ao homem. Então, nós somos a semelhança de Deus, a imagem conforme a sua semelhança, nestes aspecto de relacionamento, aspecto de discernimento. Por exemplo, eu sei que eu me chamo Felisberto. Você sabe que você se chama Maria, se chama João. Isso são aspectos da imagem de semelhança. Você sabe quem você é. Agora, um leão, ele não sabe o que é leão. O cavalo, ele não sabe o que é cavalo. O boi não sabe o que é boi. Por quê? Porque ele não tem raciocínio. Então, o único ser humano que Deus deu raciocínio foi o homem. Então, o raciocínio é um aspecto também da imagem conforme a sua semelhança. Tenha um domingo aí abençoado. Não esquecendo de se inscrever no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dá um like para nós, aí por gentileza, irmão. Fiquem com Deus, ósculo santo no vosso coração.